morar em novos cenários. É secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda na cidade de Salvador, especialista em gestão financeira, controladoria e auditoria. Mila Scarton acertou, seja bem-vinda por aqui, Mila, pelo amor de Deus. Eu vou chamar ela, que é administradora, graduada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Atua na área administrativa financeira há mais de 12 anos. Hoje, atualmente, ela é vice-diretora na VCA Construtora Incorporadora. Recebam com aquela energia Yara Couto no screen. Seja bem-vinda, Yara. Tá bem? Ele é administrador, gestor da Nido, plataforma de construção que traz a tecnologia e engenharia acessível para auxiliar os usuários durante a construção de suas moradias. Vitor Bolonha, seja bem-vindo, meu amigo. Vai por aí, né? Não precisa de ajuda. Ela que é soteropaulistana, pós-graduada em design de interiores, se especializando em cenografia. Ela fundou uma construtora especializada em obras rápidas. Rafaela Gildes, aqui no Screen 2022. Bate palma aí, meu povo. Bate palma! Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui participando desse evento, que já tem aí alguns anos e que é sempre um sucesso. Mais um prazer também estar aqui com essa turma super bacana para bater um papo aí sobre esse tema que é tão interessante, né? Que é essa coisa de nova forma de morar, o novo morar, né? A gente vem vivendo aí uma transformação muito acelerada em várias coisas, né? Desde da maneira da gente consumir, né? Mudou bastante aí. A gente brinca que a pandemia foi uma enzima catalisadora aí de mudanças que, na verdade, já vinham acontecendo, né? E aí a pandemia acabou de acelerar algumas transformações. Então, a gente viu aí a forma de consumo mudar, a maneira de trabalhar mudar. E como não podia ser diferente, a gente tem percebido transformações também no morar, né? E nosso papo aqui hoje, com 2 administradores e uma arquiteta, é para a gente entender um pouco aí das principais transformações e o que está por vir, né? Então, eu vou passar primeiro uma primeira rodada aí, vou fazer uma primeira provocação para vocês trazerem um pouco da visão de cada um dentro do seu universo. Depois a gente faz uma segunda e uma terceira, e aí a gente abre para vocês trazerem aí o que vocês acharem interessante. Tá bom assim? Então, eu queria passar aqui a palavra para você, Yara, para a gente ouvir um pouco sobre quais são aí as principais mudanças observadas por cada um de vocês, né, por você aí, nesse pós-pandemia, dentro desse universo da moradia, né, dessas novas formas de viver e de morar. Então, dentro do seu contexto aí, quais foram essas principais mudanças aí que você traz aí para a gente? Boa tarde a todos. Na verdade, o desejo da casa própria sempre foi um sonho do brasileiro, né? Então, sempre foi um anseio de você ter aquela segurança financeira tendo a sua casa própria, né? E o que nós observamos no período da pandemia foi que esse olhar foi migrado muito mais para uma questão emocional do que para uma questão financeira, né? Então, deixou-se de olhar a casa como aquela segurança de ter onde morar, de ter um teto para se abrigar, e passou também a ter esse anseio emocional, né? Então, nós observamos, o Estadão até publicou uma pesquisa em que 54% dos brasileiros adotaram um pet. Desses, 17% nunca tinham tido um pet, né? Então, para o mercado imobiliário, isso também foi uma transformação. Então, foi se adaptar não ao produto que eu quero vender, mas aquele produto muito mais focado nas pessoas. O que as pessoas querem consumir? Qual é o desejo desse novo morar, né? E aí foi criado os espaços não só para quem tinha uma renda maior, para poder ter um espaço pet, para poder ter um beach tênis dentro dos seus espaços, né, dos seus condomínios, mas também trazendo essa transformação para que as construtoras pudessem se adaptar a esse novo desejo, né, de se morar melhor por um preço cada vez mais justo, né?
Então, acho que é um pouquinho essa transformação. Bom, vamos ouvir agora Vitor, sob uma perspectiva aí mais também tecnológica. Interessante que ontem, coincidentemente, eu fui para a abertura do Salão Imobiliário, lá no Centro de Convenções. E aí, essa transformação do morar e do viver, é muito interessante você olhar isso sob a perspectiva dos produtos imobiliários que a gente começa a perceber, né? E coisas assim extremamente criativas e, de fato, que solucionam problemas novos que começaram a surgir aí a partir dessa nova forma de morar. Falando aí, claro, da moradia em condomínio, em conjunto, não só aquilo que você transformou dentro do seu ambiente nas casas uniresidenciais, vamos falar assim. Mas a gente já percebe lá nos produtos imobiliários várias novidades que, no fundo, são adaptações mesmo ao convívio dessa nova forma de morar. Mas vamos lá, Vitor, fala um pouquinho para a gente aí sobre a sua perspectiva dessas mudanças que você observou dentro desse universo aí da moradia. Legal. Boa tarde, pessoal. Eu acho que um ponto importante da gente analisar, complementando o que a Yara falou, é que as pessoas com a pandemia, elas começaram a passar mais tempo dentro das suas casas, dentro das suas moradias. E com isso, elas começaram a perceber coisas, detalhes ficaram muito mais evidentes que antes elas não percebiam, né? Então, desde as pessoas sentirem a necessidade de um pouco mais de verde dentro das residências, uma área de lazer, ou até mesmo um home office. E isso a gente falando, claro, de uma parcela um pouco mais privilegiada. Mas quando a gente olha também para uma grande maioria da população, não só os detalhes ficaram evidentes, mas também os problemas das residências ficaram evidentes, né? Hoje, aproximadamente um pouco mais de 50% das moradias no Brasil tem algum tipo de irregularidade. Isso significa uma série de problemas que podem surgir ao longo do tempo naquela moradia, sejam problemas estruturais, desde, sei lá, infiltração, coisas assim, mas até mesmo de ventilação, de disposição dos cômodos, etc. Muitos desses problemas são realmente falta de planejamento na hora da construção, na hora de pensar na moradia, né? E essa falta de planejamento, muitas vezes é por falta de recurso ou por burocracia, etc. Mas hoje em dia as pessoas começaram a repensar um pouquinho mais, porque eventualmente esse barato pode sair caro, né? Hoje em dia a gente consegue ter acesso a projetos, por exemplo, feitos por profissionais qualificados, que sejam seguros, resilientes, sustentáveis, de forma muito barata ou até mesmo gratuita na internet, enfim. Então, acho que as pessoas vão começar a repensar um pouco mais sobre a sua moradia, independente das classes, etc., justamente pensando nos problemas que podem surgir, que ficaram evidentes se você realmente passando mais tempo na sua moradia. E você, Rafaela, da perspectiva aí de arquiteta, né? Quais foram aí as grandes mudanças, as principais mudanças desse pós-pandemia dentro desse universo aí da moradia e das novas formas de morar e de viver? Pegando um gancho, né, do que Vitor falou, que Yara falou, a gente sente muito isso, o olhar para dentro da casa, né? Não importa se sua casa é de alto, baixo ou médio padrão, mas as pessoas começaram a olhar mais para a casa delas, né? Elas começaram a perceber justamente isso que Vitor falou, coisas pequenas que passavam, né, que não davam tanta importância. Aumentou o mercado de pet, aumentou o mercado de mãe de planta, né, de pai de mãe de planta. As pessoas hoje em dia moram algumas em grandes selvas dentro de casa. Então, a gente consegue perceber a necessidade que as pessoas passaram a ter de se sentir acolhida dentro das próprias casas, né? Porque antes a gente passava o dia inteiro fora de casa, estava sempre trabalhando na casa de alguém, ou num bar, alguma coisa. Você passou a ficar 24 horas na sua casa. E você começou a perceber que você não se pertencia àquele espaço. Então, eu acho que as pessoas elas começaram a repaginar a casa delas querendo se buscar ali dentro, né? Buscar um lugar de conforto, um lugar de aconchego. Eu sempre pergunto para os clientes, você teve um dia longo de trabalho, qual a primeira sensação que você quer ter quando você chega em casa? E é isso, a sensação de, poxa, eu pertenço a esse lugar, pertenço a esse sofá aqui, sabe? Eu quero ser abraçada e entrar na minha caixa do nada. E antes a gente não tinha isso, né? Era tudo muito no automático. Hoje em dia, cada verdinho, cada tomada torta, tudo valoriza, tudo chama atenção, né?
Então, acho que as pessoas passaram realmente a trazer mais a essência delas para dentro de casa, né? Não só mais a questão do ter, mas sim a do ser. Muito bom. Vou passar aqui para a segunda rodada aí, uma temática voltada aí para a tecnologia, né? Como é que a tecnologia ela vem ocupando lugar aí dentro desse contexto que a gente falou, né? Para atender a essas demandas que vem surgindo aí a partir, né, de forma mais intensa nesse processo de pós-pandemia. Então vamos conversar com você, Vitor? Pode ser? Vamos lá. Pode, vixe, isso é um assunto que dá para a gente passar o dia inteiro aqui falando de novas tecnologias nessa área. Mas é engraçado que, assim, o setor de construção no geral, ele é um dos setores menos digitalizados de todos, né? Então, isso, ao meu olhar, de empreendedor, de passado de startup, é um mar de oportunidades. Assim, a gente tem muita oportunidade para atuar nesse setor. Mas, assim, a gente vê muitas tecnologias surgindo desde o momento da construção em si. Então, desde construções modulares, construções em impressoras 3D que já são uma realidade até mesmo no Brasil, estão começando a se popularizar e etc. Mas o que eu vejo de mais interessante vindo para agregar nesse sentido da moradia e tal, vem justamente com a parte de IoT e principalmente o poder que o 5G, né, a internet 5G vai trazer para a gente, que é um volume e uma velocidade de processamento de dados muito grande. Então, a gente vai conseguir fazer coisas que antes não eram possíveis, né, em todos os aspectos. Um paralelo que é legal de fazer é, por exemplo, com a Tesla, né, a empresa de carros autônomos. A Tesla praticamente não vende carro, ela vende a tecnologia. Ela tem essa tecnologia de fazer o carro andar sozinho e etc. Da mesma forma, a gente pode pensar em tecnologias para a sua casa. Da sua casa, meio que ter a sua própria inteligência. E inteligência não só de coisas que já existem hoje, de automação de luz, de cortina, etc., mas também no sentido de, uma geladeira que identifica seus hábitos de consumo, vê já itens que estão faltando, já manda um pedido automático, já faz um supermercado para você. Enfim, tem diversas coisas que podem surgir com esse processamento de dados local, né, de smart devices, assim, de coisas inteligentes conectadas na internet que conseguem processar todos esses dados e tornar a sua casa muito mais inteligente. Então, acho que esse é um futuro que a gente está caminhando. Isso pensando na moradia, mas aí até mesmo na parte de construção, essa parte de 5G também entra com até mesmo devices que vão conseguir medir, verificar a qualidade da construção, verificar se está dentro dos padrões, etc., sem necessariamente precisar ir um técnico lá, fazer todos os trabalhos físicos. Isso vai gerar, enfim, além de muita redução de custo, desperdício, enfim, a tecnologia está vindo muito forte para esse setor. Acho que tem muito para acontecer aí, muito para agregar. Quer falar um pouquinho aí também? Sim. Vamos lá, Yara. É interessante quando a gente fala de tecnologia e como esse olhar precisa estar muito voltado, ainda que a gente fale de tecnologia, esse olhar precisa estar muito voltado para as pessoas, né? O desejo, as necessidades de cada um. Então, em relação à construção civil, nós já trabalhamos com a linha das casas inteligentes, que tem toda essa automação com a Alexa, tem interruptores, Wi-Fi e tal. E como é buscado também esse olhar para essa longevidade dessa residência, não apenas como um lugar de passagem, mas como um lugar de que, ainda que eu não tenha aquilo, eu posso pensar nessa perspectiva do ter. Então, já trabalhamos também com tomadas individuais para carregamento de carro autônomo. Então, nessa perspectiva também de transformar isso nesse desejo e nessa possibilidade de fazer acontecer. A arquitetura, Rafaela, como é que a tecnologia tem ocupado lugar aí dentro desse contexto? Isso que eles comentam, né, da casa inteligente é algo realmente que tem os mais clientes de classe média alta, eles conseguem atingir isso, né? Porque ainda é uma coisa que custa muito caro, né? A gente automatizar uma casa, enfim,
em tudo que a gente pensa, até uma cortina ser automatizada é uma coisa que pesa no orçamento, né? Então, a gente ainda está caminhando aí nessa área, mas, enfim, temos fé que vai dar tudo certo, que a gente vai chegar lá. Mas eu acho que, voltando um pouco numa tecnologia parece um pouco mais simples, é a gente trazer a realidade virtual, né? A gente está conseguindo cada vez mais fazer 3Ds super realistas, que parecem foto, você não sabe mais se você é uma imagem ou se é uma foto real, se você está dentro daquele espaço, né? Os óculos de imersão, então a pessoa consegue sentir o espaço dela antes mesmo de estar pronto. Então, a gente consegue trabalhar todos os sentidos da pessoa, não só a visão, né? Então, ela consegue se sentir parte daquele espaço com o auxílio da tecnologia. Então, a possibilidade de você acertar um projeto e da pessoa se realizar, enfim, sem grandes problemas de obra, né? Lá na frente, é bem maior. A tecnologia, acho que ela está ajudando muito nisso, mas a gente tem um porém que ela ainda tem um custo muito elevado, né? Tem muito trabalho para ser feito ainda, para a gente trazer isso para toda a nossa gama de clientes, não só médio, alto padrão, né? Legal você trazer essa questão do custo disso, né? Que eu acho que é um dos desafios aí, quando a gente fala eu acho que tem a tecnologia como um grande facilitador para você materializar o projeto, que é o que você falou aí, de você conseguir, você profissional, que vende aquele sonho, conseguir, de fato, entregar algo que seja materialmente mais fácil de ser compreendido, né? Se você pegar projetos de 30, 40 anos atrás, era muito mais complicado você conseguir fazer com que seu cliente, de fato tenha essa visão real de como é que aquele projeto vai ficar. Isso gerava uma perspectiva de erro entre o que você deseja e o que você espera que vai ficar muito grande. Isso a tecnologia facilitou muito, acho que praticamente resolveu, porque hoje a gente né, tem como você falou, muitas das imagens que você vê de projetos, você não consegue distinguir o que é real do que é imagem. Mas, sob a perspectiva de automação, eu queria até trazer uma provocação aqui nova, que é como esse olhar da tecnologia e da inovação vem ou pode vir a contribuir, ou já está contribuindo, no caso, sob a perspectiva das moradias de baixa renda. Vamos para um outro universo, né? A gente está falando aqui da automação, mas se a gente for olhar para uma cidade como Salvador, eu não sei se 10% da cidade, né, é capaz de absorver esse tipo de automação. Mas a gente sabe que a tecnologia veio para resolver muitos problemas, inclusive problemas históricos aí. Então, com esse olhar digamos assim, da maior parte das residências, né? E a gente sabe que a pandemia também evidenciou essa dificuldade, casas muito pequenas, pessoas que viviam muito mais o externo do que o interno, e de repente precisaram viver esse interno. Então, como vocês veem a tecnologia contribuindo para esse universo da baixa renda, né? Da população que vive hoje, a grande maioria em unidades uniresidencial, vamos chamar assim, em casas, e como é que vocês veem aí essa tecnologia agregando valor e auxiliando e melhorando esse outro universo, que não só o da automação e automatização das coisas em casa. Quem quiser falar aí, está livre. Essa questão aquilo que eu já tinha comentado sobre a questão do preço justo também, né? Essas tecnologias já estão muito mais acessíveis, né? Então, desde 2017, né, nós já temos produtos que já entregam fechadura eletrônica, por exemplo, para empreendimentos que são financiados pelo Casa Verde e Amarela, né? Porque são casas, né, para salário, para renda ali entre um salário e meio, mais ou menos. Então, é uma tecnologia que já está bastante acessível, né? Então, a própria casa inteligente que a gente já vem desenvolvendo com algumas questões também fazem parte dessa faixa de renda. Então, é tentar trabalhar dentro daquele preço que fique bom, não só para quem está construindo, quanto também para quem está comprando, né? Eu acho que é uma adaptação também de onde eu quero ganhar e de onde o meu cliente está disposto a pagar,
né? E que lacuna é essa? Então, nas cidades de pequeno e médio porte, a gente vem encontrando essa lacuna, que são essas casas, esses empreendimentos que ofereçam um pouco mais do que essas pessoas estavam acostumadas a receber, né? E poder fazer um pouquinho dessa diferença aí, realmente. Legal. Eu acho que eu vejo assim dois grandes problemas nessa parte de habitação mais popular, que, assim, para a gente não entrar no mérito do déficit habitacional do Brasil e entrar um pouquinho enfim, questões políticas, né? Acho que são dois principais. Acho que a segurança, né, das moradias, como eu comentei, por conta das irregularidades, e a parte de custo também. Eu acho que as soluções que a gente vem vendo pela tecnologia, eu consigo encaixar em dois aspectos, assim, né? Um que provavelmente vai ser muito mais para frente, não vai ser uma realidade próxima, que é a parte justamente da construção 3D, que são construções bem planejadas, que são feitas em muito menos tempo, sem desperdício e infinitas vezes mais baratas. Então isso com certeza resolve um grande problema. Mas também a questão de planejamento da moradia, né? A questão da falta de planejamento leva a todos esses problemas estruturais, etc. E com as tecnologias que a gente tem hoje, é cada vez mais fácil a gente planejar moradias seguras e sustentáveis, novas formas de ver a moradia, de construir, etc. E isso a gente consegue já de uma forma muito mais acessível, né? Como a Yara comentou, a gente que estão vindo fechaduras, né, digitais já para moradias cada vez mais populares, esses objetos, eles estão ficando cada vez mais baratos para se colocarem em casas mais populares, etc. Mas essa parte do planejamento eu vejo como, assim, não necessariamente é uma inteligência dentro da casa, mas é uma inteligência no planejamento, para você trazer realmente essa moradia segura, né, e você construir de forma mais inteligente. Eu acho que nesse momento é uma realidade mais próxima para esse tipo de habitação do que a gente precisa, né, para resolver um problema mais latente do que simplesmente, sei lá, uma coisa que, entre aspas, pode parecer um luxo de você automatizar uma luz, etc. Quer falar um pouquinho sobre esse universo aí, Rafaela? Eu concordo com o que o Vitor está comentando, porque eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, a gente vai muito no produto final, né? E eu acho que a gente tem que dar uns passos para trás e olhar justamente isso. Eu acho que quando a gente usa a tecnologia a favor de um bom planejamento, a gente viabiliza outras coisas. Por exemplo, a gente consegue economizar durante a execução da obra, o que talvez venha abaixar o valor do imóvel para aquela pessoa estar ali morando, entendeu? Então, eu acho que não é só a gente pensar numa cortina, numa luz, numa fechadura. Eu acho que é justamente o que o Vitor falou, é o que vem antes. Então, eu sempre falo que o processo de planejamento de projeto, ele é tão ou mais importante do que a execução da obra, porque se a gente erra lá no início, o gasto de dinheiro desnecessário que a gente vai ter no futuro é absurdo. E isso é prejudicial. Alguém paga essa conta, né? E geralmente é quem está comprando aquele imóvel deixando de ter a oportunidade de comprar. Então, eu acho que a gente tem muitas ferramentas de tecnologia a favor, que ajudam realmente no nosso planejamento e que são muito mais palpáveis do que automatizar uma casa, entendeu? Hoje em dia, né? Legal. Antes de abrir aqui para o pessoal da plateia aqui perguntar, eu queria só fazer uma última rodada, para vocês falarem um pouco o que vocês entendem que a gente pode esperar para o futuro, dentro desses dois ambientes que a gente discutiu, né? O ambiente baixa renda, né? E o universo das construções, dos grandes empreendimentos imobiliários, comerciais, residenciais, sob essa perspectiva do novo morar. O que vocês enxergam aí que a gente pode esperar para o futuro? E aí, depois dessa rodada, eu abro aí para quem quiser fazer alguma pergunta específica para algum dos palestrantes. Bom, acho que, da mesma forma, assim, é difícil a gente falar de um futuro. Tem vários tempos que a gente pode falar, né? Como, sei lá, dando uma exagerada, que eles estão testando já lá no Oriente,
carros voadores, etc. Imagina, sei lá, moradia no futuro vai ter já um andar que você chega com o seu carro voador direto na sua casa. Mas aí a gente está pensando também muito longe, acho que não é nem o propósito. Acho que, como a gente falou, acho que pensando nos empreendimentos residenciais, a ideia é cada vez ter mais serviços ali dentro que apoiem a sua moradia, que você tenha praticamente tudo ali dentro, perto da sua moradia, né? Serviços compartilhados, da mesma forma que estão surgindo muitos empreendimentos já que tem praticamente tudo, né? Pay per use, né? Você meio que vai pagar pelo que você quiser usar, etc. Então isso é uma realidade já, mas essa parte de smart devices dentro da sua residência também vai ser uma coisa cada vez mais comum. Existem diversas startups surgindo desde o Vale do Silício, Israel, que olham para essas coisas. Então, isso acho que vai ser muito presente em breve na nossa vida. Então, é um futuro bem próximo. E aí, pensando em uma população na classe mais baixa, né, a grande maioria, eu acho que é justamente isso, é ter o acesso a tecnologias que permitam você planejar melhor a sua casa, você construir de forma mais eficiente, né, mais barata, evitando desperdício tanto de material, tanto de tempo, tanto de recurso, de dinheiro. Então, acho que é muito nessa linha assim, de planejamento para classes mais baixas e acho que de smart devices para assim, uma classe mais alta e tal. Eu acho que hoje o que mais contribui, acho que são esses serviços automatizados, né? Os serviços dentro do próprio condomínio, né? O conceito de Smart City, que tem tudo ali à sua volta, então a questão de locomoção também, então as pessoas também se preocuparam muito com essa questão de gastar esse tempo até resolver alguma coisa, adquirir algum produto. Então, eu acho que essa automação aí vem para agregar realmente, né? Eu acho que é um vínculo da contemporaneidade com o modernismo, né? Se a gente for estudar Lúcio Costa e seus condomínios completos, né, que ele fez na Barra da Tijuca, fez alguns em Brasília, é o que a gente, na verdade, teve lá atrás, só que trazendo para os tempos atuais, né? É justamente você ter tudo muito próximo da sua casa. Isso é qualidade de vida, na verdade, né? Você perder tempo no trânsito, perder tempo se locomovendo, gastar com combustível. Isso hoje em dia já não cabe mais, né, no planeta. Então, quanto mais a gente conseguir trazer as nossas necessidades para perto, né, do nosso ciclo, a possibilidade de você trabalhar de home office, isso, né, ter tudo na palma da sua mão, isso eu acho que é um futuro muito próximo, né, que a gente na verdade já vive e que hoje em dia a gente está trazendo o passado com o presente, né, que vai ser o nosso futuro. Legal. Vamos lá, pessoal. Então, eu queria, antes de fechar, queria abrir aí para vocês, ver se alguém tem alguma pergunta, quer trazer algum ponto aí para algum dos palestrantes. Tem ali uma pergunta e outra aqui. Olá, boa tarde. Eu me chamo Ingrid Flores e depois de todo esse período pandêmico que a gente passou, eu acho que nós tivemos também algumas consequências positivas e uma delas foi a gente ter essa liberdade geográfica, né? Foi instituído o home office, o trabalho híbrido e enquanto jovem eu não tenho mais o sonho que eu tinha quando eu era criança de ter uma casa própria, né? Então, eu sei que isso impacta diretamente o mercado da construção civil e eu vejo muitas pessoas ao meu redor se tornando cada vez mais nômades digitais, ou seja, morando em diversos lugares, alugando Airbnbs, passando a dividir casa com amigos, enfim. Então, eu gostaria de saber qual que é a perspectiva de vocês, enquanto profissionais da área, né? Como vocês acham que impacta e como que o mercado está se preparando para receber essa nova geração que não quer criar raízes em um lugar só? Essa é uma tendência que vem acontecendo, até porque
esses espaços para você também morar nos melhores lugares, muitas vezes o custo do metro quadrado para se adquirir isso acaba ficando elevado também. Então, aí vão surgindo novas possibilidades, como a questão do Airbnb, esses imóveis compartilhados, né? E aí vem surgindo uma série de situações que no Brasil ainda é pouco divulgado, acontece muito para residência de férias, que é o multipropriedade, né? E aí é uma tendência que vem chegando cada vez mais forte, né? E aí esses espaços, esses espaços individuais também estão cada vez menores, né? Então você chega em São Paulo, na Faria Lima, você tem lugar para morar que chega a ser no TikTok tem um negócio lá de como é que a pessoa vai comer, vai dormir. Já tem então, 10 metros quadrados. Isso aí. Então, esses espaços, né? Então, mas você tem um espaço para você trabalhar no home office, você tem um espaço de lavanderia, você tem um espaço, né, de um micromarket. Então, essas tendências que vão surgindo e que a gente vai ter que ir se adaptando, né? Um pouquinho isso aí. Eu vejo, principalmente, o que as pessoas vão buscar hoje é qualidade de vida, independente do que significa qualidade de vida para você. Isso a gente viu muito das pessoas, por exemplo, de grandes cidades, mudando para o interior, para realmente mudar para casas, onde tem uma área de lazer maior, uma tranquilidade, etc. Existem, claro, os nômades digitais. Ao meu ver, é uma parcela muito pequena, se você for olhar a população total, a ponto de impactar muito, assim, enfim, em grande escala. Eles existem e tal. De qualquer forma, eles vão ter que alguma hora parar em algum lugar e ficar em algum lugar, mesmo que seja provisório, e aquele lugar, enfim, tem que ser de alguém vai alugar, então não necessariamente vai impactar tanto assim. Mas assim, é justamente esse ponto, acho que as pessoas vão buscar qualidade de vida, então os novos empreendimentos, as novas casas vão ter que se adaptar, não é mais uma realidade como era antes, de um negócio, sei lá, entre aspas, cinza, chato, sem nada de legal. Então, até mesmo as residências nas grandes cidades, em São Paulo, por exemplo, vão se adaptar, mas não necessariamente a demanda vai acabar. Existem pessoas que mesmo assim têm a necessidade. Às vezes a pessoa mudou de trabalho, vai trabalhar num banco lá em São Paulo, precisa estar ali do lado da Faria Lima, ele vai acabar alugando aquele apartamento ali, enfim, e a qualidade de vida dele vai ser outra realidade, vai ser viajar no final de semana, por exemplo. Então, assim, acho que tem muita gente, muita oportunidade, muita coisa, assim. Então, não vejo como um grande impacto, e sim uma oportunidade, claro, de diversificar a forma como você pensa, de moradia, enfim. Mas acho que sempre vai ter demanda para todos os tipos ali de residência. Ao mesmo tempo que a gente tem apartamentos super pequenos, já até de 10 metros quadrados, enfim, mas a gente tem apartamentos grandes sendo construídos, 270 metros, 300 metros, então, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Também não acho que é uma coisa que a construção civil vai sofrer tanto, porque você vai precisar morar em algum lugar, pode não ser seu, você pode não querer comprar, mas alguém vai ser proprietário daquele imóvel e você vai alugar. Então, acho que talvez, na verdade, a forma de você ocupar esse espaço talvez passe a ser uma maneira mais neutra, né? Uma cenografia mais neutra de ambientação residencial, para que caiba para qualquer um, né? Que todo mundo se sinta em casa ali. Acho que todo mundo quer morar num lugar legal, que seja confortável, que seja aconchegante. Mas talvez nem todo mundo queira investir e comprar nisso. Então, acho que tem o investidor e tem quem vai morar, tem o jovem, mas também tem quem quer criar uma família, quem quer ter filho. Tem muito nicho, né? Eu acho que a construção civil, ela, na verdade, ela está aumentando ainda mais o leque dela. O nômade digital acaba que é mais né? Um novo cliente. Exato. Que, claro, precisa ser pensado por esse mercado, precisa ser atendido por esse mercado. É uma oportunidade também para as cidades entender essa dinâmica do nômade, né? Tanto para receber pessoas como para exportar nômades digitais. Mas, sob a perspectiva, acho que do mercado imobiliário de uma maneira geral, é um novo cliente, um novo tipo de cliente a ser atendido. Então, é uma oportunidade de negócio que surge, sem dúvida, aí dentro do contexto da perspectiva imobiliária. É uma realidade já. E você vê empreendimentos específicos hoje sendo lançados e pensados para esse tipo de cliente, né? Mais alguém com alguma pergunta aí para o pessoal? Ali, tem uma pessoa.
Boa tarde. Obrigada por estar aqui, né? Minha pergunta é a seguinte: será que com toda essa tecnologia, esse avanço da automação, as pessoas não vão ficar mais sedentárias em redes sociais? Porque, tipo, eu vi um apartamento que a pessoa já teria piscina privada dentro de casa, área de lazer, tudo dentro de um só apartamento. Eu sei que isso é para algumas minorias, mas com o avanço tecnológico e com o passar dos anos, isso vai ficar meio que aquele filme Clique, né? Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme que é uma reflexão interessante para o sedentarismo e a tecnologia. Assim, não dá para negar que as interações sociais hoje em dia estão cada vez mais digitais, né, e menos pessoais. Aí, assim, não dá para, talvez, generalizar, mas, assim, aí vai de cada um. Tem pessoas mais introspectivas, mais extrovertidas, e pessoas que... Mas, principalmente, o principal aspecto de você ter uma moradia, né, com uma boa qualidade de vida, etc., ter, no caso... Que você usou da piscina dentro da sua residência. Muitas vezes você, assim, a não ser que você seja bem introspectivo e goste de ficar assim, não tem problema nenhum, você geralmente tem para receber sua família, seus amigos, etc. Então, na verdade, o que eu acho que vai mudar é aonde vai se dar a convivência social que você tem. Então, antes você saía muito para, sei lá, ir para o parque, para o bar. Eventualmente você vai começar a fazer isso mais dentro da sua casa. Por quê? Porque as casas agora estão sendo mais pensadas para você ter uma qualidade de vida dentro de casa, porque você passa mais tempo dentro da sua casa. Então, com isso, você consegue reunir mais as pessoas dentro de casa, né? Você tem espaços apropriados para receber as pessoas, para ter esse tipo de interação. Então, não necessariamente eu vejo que as pessoas vão ficar mais isoladas acho que depende muito da característica de cada um, mas a tendência no geral é as pessoas trazerem mais pessoas para dentro da sua casa, para ficar junto, do que vocês realmente sair para outros lugares. Eu acho que isso realmente é um movimento que pode acontecer com essas facilidades aí, com essas coisas dentro da moradia. Eu acho que a gente observou isso um pouco, principalmente após a pandemia. Existiram dois grupos, né? Um grupo que até hoje está um pouco mais recluso e receioso, e existe outro público que está muito mais aberto, muito mais desejoso de festas e de comungar, né, com os pares. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para agregar e cada um vai usar da forma que for mais conveniente para si, né? Mas tem esses espaços interativos também que acaba ampliando essa convivência, né? E aí é o que Vitor falou, né? Eu também posso querer um espaço privativo, não só para mim, mas para receber os meus, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela atinge de forma diferente as pessoas, né? Vai muito do seu desejo, do que você quer. E se você pegar esse gancho, né, da tecnologia, quando a gente estava no lockdown, né, trancado, não podia sair de casa, a gente tinha a tecnologia na palma da nossa mão. E o que a gente mais sentia falta era do calor humano, era de encontrar as pessoas, era de sair de casa, era de receber as pessoas na nossa casa. Então, eu acho que esse risco das pessoas se isolarem, né, por conta da tecnologia, eu acho que, pelo menos em termos de Brasil, eu acho que a gente não corre muito esse risco porque a gente sente falta do calor humano, a gente gosta, a gente é um povo que gosta de se juntar, de fazer festa, de estar sempre reunido, mesmo que sejam com seus poucos e bons, né? Não estou falando em termos, eu preciso de uma festa, mas justamente, hoje em dia eu olho para a minha casa me representa e eu quero que as pessoas que eu gosto estejam ali. Por mais que eu tenha zilhões de tecnologias maravilhosas, tem coisas que a tecnologia não substitui, nenhuma delas é o tato, né? De uma maneira geral, ela aproxima mais do que distancia, né? Mas sempre vai ter os dois lados da moeda. Pode falar. Boa tarde, né? Cheguei atrasado, que estava em outro painel. Quem chega atrasado perguntar, fica até meio... né? Vocês podem ter falado disso já. Mas é uma dúvida sobre o metaverso, né? A gente sempre sabe que tem muita gente que se isola em casa, que não gosta nem de contato. E aí elas podem querer morar em lugares pequenos, desde que no metaverso ela tenha, né, aquela mansão ou aquela casa, sei lá, debaixo d'água, com as tecnologias que no futuro você não vai saber se está no universo real ou no metaverso. Se pensa nisso, ou é uma coisa muito
ainda Black Mirror, uma coisa muito distante ainda, ou se pensa um apartamento altamente tecnológico, né, onde a pessoa se conecte lá, não sei como, e pode ser pequenininho, porque ele está vivendo num universo paralelo. Existe isso? Vitor, você tem aí alguma coisa, vê alguma coisa assim, disso eu acho nesse que assunto? as grandes empresas, assim, né, o próprio Facebook, que chama Meta agora, eles estão desenvolvendo muitas coisas nesse sentido, né, de metaverso, etc., e interações que, assim, vai mudar muito a forma como a gente vê essas interações digitais entre a gente. Então, no sentido de que a gente vai eventualmente colocar um óculos, sei lá, e a gente vai estar nesse espaço, cada um da sua casa, mas como se a gente estivesse aqui olhando um para o outro e interagindo. Então, eu imagino que seja nesse sentido. Eu acho que essas tecnologias vão vir muito mais dessas empresas, óbvio, de tecnologia, já que estão trabalhando nisso, o próprio Google da vida e tal, do que das construtoras. Acho que do lado das construtoras, eu acho que é muito isso que a gente falou agora há pouco, de ter todo tipo de cliente, né? Acho que a população é muito grande, a gente tem vários nichos diferentes, então, como a gente disse, acho que não vai sumir os novos empreendimentos que são, por exemplo, aqueles de 20 metros quadrados, muito pequenos, meio na linha dessas características que você falou. Eu acho que, principalmente lá em São Paulo, a gente vê muito lançamento ainda desse tipo de empreendimento. Então, acho que isso não vai acabar. Acho que o que está surgindo mais é novos nichos, novas oportunidades nesse mercado de moradias diferentes, que antes a gente não se pensava tanto, né? Era mais um luxo e agora virou uma, entre aspas, necessidade de muita gente. Mas esse tipo de demanda sempre vai ter e acho que não vai acabar. E aí, claro, aí assim a forma como você interage, entre aspas, com outras pessoas e você está vivendo dentro daquele ambiente, que antes era muito menos digital e dava uma sensação que, sei lá, você estava preso numa casa de 20 metros quadrados, muito pequeno. Algumas pessoas podem se sentir bem porque tem essa sensação de que ela está realizando um desejo dela de estar num espaço grande, convivendo, através do metaverso, por exemplo. Mas acho que é muito mais assim da pessoa em si. Eu sei que algumas marcas, né, as marcas grandes, Nike, enfim, marcas estrangeiras, elas já compraram, né, se eu não me engano o termo é NFT, já compraram o seu espaço, algumas já têm lojas no metaverso, né, por parte do varejo eu sei que isso está bem palpável, se a gente pode usar esse termo para o metaverso, né, mas em termos de moradia, eu acho que isso na minha opinião, eu acho que isso é muito além ainda, porque eu acho que tem um grande campo para ser explorado ainda, para a gente entender como é que isso funciona, porque é o que eu disse antes, a tecnologia é maravilhosa, por exemplo, eu estou em São Paulo, vocês estão em Salvador, a gente está conversando, mas é muito melhor estar presencial, é muito melhor estar um do lado do outro. Então, eu acho que o metaverso, ele vai ser muito útil, mas com cautela, sabe? Eu acho que, principalmente a parte de moradia, acho que o varejo vai se beneficiar muito. Moradia, eu não sei, tenho dúvidas. Pelo menos para a geração que está sentada aqui falando, né? Porque a turma que está chegando aí agora vai ter uma outra percepção do metaverso e um outro sentimento em relação ao que é prazeroso do presencial e do online. Digo isso porque tenho dois pequenininhos em casa e a relação deles com o digital é bem diferente da minha. Sabe então é difícil. Eu imagino, eu tenho para mim que daqui a uns 20 anos alguém vai falar assim, nossa, um amigo meu me mandou uma carta. Olha que legal, ele escreveu uma carta. E aí, assim como surgiu um iPhone, que era uma novidade, escrever uma carta vai ser uma novidade. Eu tenho uma esperança que lá na frente a gente pegue isso de volta um pouco, sabe? Eu acho que tudo é muito cíclico na vida, então acho que a tecnologia ela vai avançar muito e em algum momento a gente vai sentir falta de sermos nós mesmos. É bem bacana. Eu também acho o metaverso bem viajado, eu acho bem... né? Mas é isso que ela está falando, que Mila está falando, né? Para a minha geração, isso é uma coisa assim surreal que... Para você adquirir, acho que foi até, não sei se foi o Neymar que adquiriu alguma coisa lá, não foi? Deve ter, com certeza. Foi o que adquiriu alguma coisa lá nesse mundo virtual aí, que você fica assim, meu Deus do céu, como é que gasta tanto dinheiro com isso? Mas é bem isso, né? É de cada um. Eu acho que essa questão do metaverso está um pouquinho distante ainda em relação a essa parte da construção, da moradia, realmente. Mas é um leque que está aí aberto, né? Acho que até, na verdade, se a gente olhar numa outra perspectiva
a gente tem eventualmente um problema e a forma como a gente aborda esse problema é como a gente pega a tecnologia e une a ele para resolver. Então, assim, o que eu vejo que a gente pode usar, por exemplo, o metaverso para resolver algum problema relacionado a alguma coisa de moradia, de construção, é entrando muito do que a Rafaela falou no começo, de a gente ter os projetos 3D muito bem feitos hoje, que você não sabe se é mais uma foto ou se é um 3D, mas no sentido de, sei lá, você está planejando a sua casa, né, junto com o seu arquiteto. E você só vê um 3D assim, mas eventualmente no futuro você entra, entre aspas, no metaverso e vai poder andar pela sua casa e ver como se fosse quase real. Então, na verdade, você já consegue fazer isso com óculos, né? Então, exatamente. Então, acho que a tecnologia que você consegue adicionar desse 3D de metaverso para soluções voltadas à construção, que é realmente uma oportunidade legal para o setor, assim, de você trazer essa experiência do metaverso para alguma oportunidade do setor, assim, seja de visualizar seu apartamento da forma que você quer, seja, enfim. Principalmente para os imóveis que são vendidos na planta, né? Que muitas vezes você precisa de uma casa modelo e tal. Então aí você pode, por exemplo, economizar no custo da casa modelo e só colocar um óculos no stand e substituir a casa modelo. Então, as tecnologias vêm muito para isso, para reduzir custo, enfim. Sei não, hein? Eu acho que o metaverso ainda vai surpreender a gente mais do que só ser um ambiente de experiências. Eu observo muito a turma mais nova aí, acho que vai vir coisa diferente que a gente não consegue ainda nem dimensionar. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que já está, o nosso tempo já está chegando no limite aqui. Não? Essa coisa do universo paralelo, é isso aí. Bom, é isso. Obrigada a vocês três, obrigada a vocês aí pela presença, pela atenção. E obrigada também pelo pessoal da organização aí, pelo convite e por proporcionar esse momento aqui, esse evento tão bacana aí para a gente estar discutindo novos temas.